O primeiro convidado do Maré Sonora é o cientista líder do Programa Antártico Brasileiro, o glaciologista Jefferson Cardia Simões. Seja muito bem-vindo. Eu queria te pedir, Dr. Jefferson, para contar um pouquinho do seu histórico assim, nas pesquisas. Quem conhece um pouquinho de Programa Antártico nem precisa te pedir isso, mas para o pessoal que nunca ouviu falar, queria te pedir a gentileza de contar um pouquinho da sua história. Bom, eu diria, Marina, que é uma longa história, porque a minha carreira toda começa com o Programa Antártico Brasileiro. Eu tive a felicidade e o privilégio de ser o primeiro brasileiro a ser enviado para o exterior para se formar em glaciologia. Eu sou o primeiro glaciólogo ou glaciologista treinado para atuar no Brasil. E isso foi em 1984, quando fui enviado para o Instituto de Pesquisas Polar Scott, que é da Universidade de Cambridge, é um centro de referência tanto da própria glaciologia, mas também da história polar. Foi fundado em homenagem à expedição fatídica de Robert Scott, mas também de outras grandes expedições. Estão lá armazenadas toda a história, todos os equipamentos que foram históricos também. Então, uma longa história, eu fiquei até final de 89, início de 90 lá em Cambridge, e depois voltei aqui para montar um laboratório que hoje é um centro de pesquisa polar e de clima, principalmente mudanças do clima, visando a olhar o sul. Não a Amazônia, não o norte, sim olhar as interações da Antártica com o Brasil. E é isso que eu tenho feito ao longo dos anos. E é claro que com isso, com o avanço da minha carreira, hoje eu estou numa posição sênior, eu sou o delegado nacional no Comitê Científico Internacional de Pesquisas Antárticas, na sigla inglesa EISCAR, e atualmente vice-presidente dessa instituição. Então, nós temos aqui N projetos, eu lidero dentro do Programa Antártico Brasileiro, o ProAntar, o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia da Criosfera. Um nome um pouco diferente, mas criosfera é toda a massa de gelo do planeta Terra, e ainda hoje, em 2020, 10% do planeta Terra é coberto de gelo e neve. E essas interações que regem o nosso sistema clima que eu estou interessado. Dr. Jefferson, qual que é a importância de se fazer ciência do Brasil na Antártica? Por que o Brasil está lá? Olha, o Brasil está lá por várias razões. Nós podemos ver tanto por razões de política internacional, geopolítica, como também razões científicas e, principalmente, preservação do meio ambiente. Então, vamos lá. Nós temos que lembrar que o único território mundial, além do fundo dos oceanos, é claro, que é internacionalizado, é a região ao sul do paralelo 60 graus sul. Ou seja, e essa região é regida pelo Tratado da Antártica. O Tratado da Antártica, criado em 1959, ele exige que todos os países que tenham interesse em participar das reuniões que decidam o futuro dessa parte do planeta, e eu gosto de enfatizar que são cerca de 50 milhões de quilômetros quadrados, quase 10% do planeta Terra, na verdade 9%, todo país que quer decidir o futuro dessa região e ter direito a voto no Tratado da Antártica tem que manter um programa de pesquisa científica. Então essa seria a razão política, e também envolve toda a questão geopolítica do Atlântico Sul e a relação com a Antártica. Por outro lado, nós temos, é claro, o interesse científico. E o interesse científico é baseado num fato simples, que é evidente, mas nós nos esquecemos. O sistema Terra, que isso inclui a circulação da atmosfera oceânica, a crosta terrestre e a massa de gelo, é único e indivisível. As modificações ambientais que ocorrem na Antártica afetam o nosso dia a dia e vice-versa. Nós damos vários exemplos, mas eu acho que eu gostaria de enfatizar
principalmente a questão das correntes atmosféricas e oceânicas, principalmente frias, que são geradas na região antártica e afetam o nosso dia a dia. É só lembrar o brasileiro que as nossas frentes frias, agora nós estamos no inverno, indo para o inverno de 2020, são geradas no Oceano Austral, aquele oceano que circula a Antártica, e de tempos em tempos essas massas frias avançam aqui sobre o território nacional, muitas vezes chegando até o Acre, mostrando como esse sistema todo está interrelacionado. E se nós queremos melhorar a previsão meteorológica ou os cenários de clima e mudanças do clima e entender como está relacionada, por exemplo, com a biodiversidade do Atlântico Sul, nós temos que entender os processos que ocorrem na Antártica. Além disso, a Antártica tem nos provido informações de muitos detalhes sobre a variação do clima do passado, sobre eventos extremos no passado, eventos tais como grandes erupções vulcânicas, grandes épocas de seca planetária. Então, isso tudo nós conseguimos com amostras da Antártica, tanto de fundo oceânico, mas principalmente de neve e gelo. E essa é a técnica que eu trabalho, que é testemunhos de sondagem de gelo. Se nós irmos para o lado da biodiversidade, nós temos que se lembrar que os organismos da Antártica se adaptaram a condições extremas, de variação de temperatura, variação de temperaturas muito baixas, mas mesmo assim variações grandes entre inverno e verão, luz. Isso tudo acarreta mudanças ao longo do seu processo evolutivo e que nos permite entendermos toda a relação da teia alimentar lá na Antártica com o Atlântico Sul, como a diversidade biológica está sendo modificada pelas mudanças ambientais, quer naturais ou induzidas pelo homem, e assim por diante. E nós podemos ir nessa conversa por horas a fio, porque a pesquisa antártica abrange hoje desde questões de física de partículas atômicas, procura de subpartículas, de partículas de difícil detecção de neutrino, até questões da sociologia, da comunidade científica, biomedicina, passando nesse meio tempo pela geologia da Antártica em relação com o Atlântico Sul, pesquisas na área de oceanografia, principalmente oceanografia física, biológica e geológica, e assim por diante. É um espectro muito grande. Me chamou a atenção, quando eu estava dando uma olhada no material dos projetos atuais em andamento, a linha de pesquisa da medicina que estuda comportamento humano em regiões extremas, né? Isso está crescendo, essa vertente para a medicina, tanto na questão de novos vírus. Como é que está isso, doutor Jefferson? Nós temos diferentes projetos dentro do Plantar, alguns inclusive analisando questões de comportamento psicológico sobre situações de estresse, de isolamento, que cai exatamente na questão hoje em dia atualizado, isolamento aí da Covid-19, mas eu vejo que o maior potencial aqui são em duas áreas. Um é, claro, a questão de patógenos, detecção de patógenos, transmissões de patógenos via Antártica. E isso é uma via de dois lados. Nós estamos agora, por exemplo, preocupados com a entrada do Covid nas estações e navios antárticos. Vamos ter que tomar medidas muito restringentes já para a Operação Antártica de 2020 e 2021, mas também a procura dos organismos que nós chamamos extremófilos. Extremófilos são aqueles organismos que vivem em condições diferentes do nosso dia a dia em termos de pressão, temperatura e acidez e outros parâmetros do meio que eles estão colocados. Por exemplo, organismo no fundo do oceano, em crateras e vulcões, e, é claro, na Antártica, principalmente, organismos que muitas vezes conseguem viver em temperaturas ultra baixas. E eles, ao longo do processo evolutivo, eles tiveram diferentes estratégias de adaptação, desde alguns organismos que
micro-organismos, é claro que eu estou falando, que estão dentro do gelo e estão em estados viáveis. Estados viáveis é que eles estão em estados dormentes, alguns há mais de 100 mil anos, e pode ser trazido à vida. Isso são bactérias e vírus, evidentemente. Mas também temos adaptações de organismos maiores, que nem peixes, que trocaram no processo evolutivo a hemoglobina pelo anticongelante para viver a menos 1 grau dentro da água gelada, que a água do mar não congela a zero, congela a quase menos 2 graus centígrados. A própria adaptação dos grandes mamíferos e focas, etc., que vai envolver tanto processos de isolamento por gordura, mas também comportamental, e assim por diante. Ou seja, isso nos dá muita informação primeiro, sobre esses processos de adaptação e, por outro lado, quem sabe, o potencial de nós, no futuro, desenvolvermos alguns formatos, alguma coisa que seja de uso direto ao homem. Por exemplo, examinar algas antárticas e adaptação para o frio e como poderia ser usado em alimentos e outras aplicações. Maravilha. E o senhor foi o primeiro brasileiro a participar de uma expedição científica até o Polo Sul geográfico, né, Dr. Jefferson? Como é que foi essa experiência? Essa experiência, na verdade, foi uma expedição chilena. Eu fui convidado, fui o único que convidado. Eram 2 colegas, mas um colega ficou na estação base e eu fui com agora já não me lembro mais, porque foi em 2004, 2005, quantos eram, mas eu creio que nós éramos todos ao redor de 12 colegas. Fomos até o Polo Sul geográfico, voltamos uma viagem de 2.200 quilômetros em 2 meses, e eu estava responsável pela coleta de amostras de neve e gelo, testemunhos de neve e gelo, ainda até hoje temos dados sendo analisados, para reconstruir a história do clima aí ao longo dos últimos 300 anos no interior da Antártica e compararmos com outras mudanças fora da região antártica. Além dessa parte científica, eu acho que o mais interessante é conhecer profundamente a Antártica e o manto de gelo da Antártica, essa paisagem sólida de um deserto branco. Nós romanticamente chamamos um deserto de cristal, porque é formada pela acumulação de cristais de neve através de milhares e milhares de anos, e muitas vezes nós estávamos atravessando gelo com 2, 3 quilômetros de espessura em direção ao Polo Sul, e no Polo Sul geográfico nós temos uma estação norte-americana dos Estados Unidos, chamada Amundsen Scott, em homenagem aos 2 primeiros exploradores que chegaram lá, e é uma estação enorme, no verão chega a 220 pesquisadores, todo com equipamentos científicos do estado da arte e investigando as grandes questões, inclusive, como eu falei, sobre estrutura molecular, geofísica, astronomia avançada e assim por diante. O Brasil, né, o Programa Antártico Brasileiro, ele possui a base Comandante Ferraz. E, recentemente, em 2012, vocês inauguraram o módulo Criosfera 1, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa importância no contexto da ciência antártica brasileira, que antes era restrita àquela faixa da estação e eventuais acampamentos e projetos fora da estação. Nós temos que entender que, primeiramente, que o Programa Antártico Brasileiro tem 4 plataformas diferentes de pesquisa, dos quais uma delas é a estação, e agora é a nova Estação Antártica Comandante Ferraz, é uma estação do estado da arte, mas será usada principalmente nas questões das ciências da vida, biologia, medicina, e também alguma coisa de ciências de geofísica. Não muito mais do que isso, e cumpre cerca de 25%, no máximo 30% de todos os projetos. Mas as outras plataformas são, inclusive, muitas vezes mais importantes em termos científicos, principalmente o navio polar Almirante Maximiano, onde é executado 40% da pesquisa, principalmente pesquisas na área de oceanografia. Ainda temos acampamentos e temos, conforme você falou, o módulo Criosfera 1, que é o módulo que está situado a 84 graus sul, ou seja,
2.500 quilômetros ao sul da nossa estação antártica, ao sul da estação antártica Comandante Ferraz, e lá nós fazemos pesquisas na área principalmente de glaciologia, geofísica, química da atmosfera, alguma coisa agora na busca desses extremófilos. Então uma maneira que nós encontramos barata de realizar pesquisa de vanguarda no interior do continente, num ambiente que é muito mais agressivo do que na estação. Note que na estação a temperatura média é ao redor de -3 ao longo do ano, enquanto nesse local que nós estamos é ao redor de -36 graus centígrados e chega a fazer -65 no inverno. É claro que é só um módulo cheio de equipamentos dentro, mas no qual nós só passamos 1 ou 2 meses no auge do verão na Antártica para fazer manutenção e fazer coletas de amostras no campo. E essa foi uma maneira, então, de termos os dados usando a alta tecnologia e usando a transmissão eletrônica via satelital de dados para o Brasil. E nesse processo de instalação do módulo, né, que tem, inclusive, um material muito rico de imagem, de vídeos, mostrando a logística, os desafios de chegar numa região tão remota, tão difícil de se permanecer, né? Como é que foi isso? Como é que foi esse desafio de instalar o módulo para começar esse projeto? Sim, nós temos vários desafios aí. Imagine, uma das operações mais difíceis que o Brasil executa em termos logísticos. Nós temos que levar isso, entrar no continente antártico. Para baratear, nós terceirizamos, usamos uma companhia privada que transporta o material da cidade de Punta Arenas até 80 graus sul, para um avião, e aí tem a brincadeira, um avião de origem russa com tripulação da Ucrânia com bandeira de conveniência do Cazaquistão, onde que nós aterrissamos já a 80 graus sul, e aí pegamos um trator que leva cerca de 5 dias para andar mais 500 quilômetros, e transportou todo o módulo, que pesava mais de 6 toneladas, combustível e equipamentos científicos, e lá nós começamos a instalar, temos que usar macaco, às vezes nós temos macacos hidráulicos, às vezes é na mão, e tem que se fixar muito bem esse módulo para não ser derrubado ou mesmo arrastado pelo vento. E esse é um trabalho difícil que demanda não só o custo financeiro, mas também resistência física dos pesquisadores. Então tem sim um aspecto lúdico, um aspecto de aventura ainda. Você está em condições extremas, você sabe que se você fizer um erro, você pode congelar a pontinha do dedo, a pontinha do nariz, você tem que se manter saudável. E como eu digo, a aventura acaba com essas atividades, aí começa o trabalho mesmo, o trabalho científico, e você tem que ter uma condição mínima de sobrevivência. E nós vivemos aí durante esse período sempre de 1 a 2 meses em barracas. São barracas, é claro, que conseguem deixar a agradável temperatura de -8, -5, se tem sol. Dentro do interior, nós dormimos em sacos de dormir, temos uma barraca cozinha, outra barraca banheiro, essencial, e assim se vai levando dia a dia. Ou seja, tem que se levar tudo, evidentemente. Para imaginar esse ambiente, não é um ambiente geralmente mostrado aí em documentários antárticos, em turismo antártico, porque tudo isso essas imagens geralmente vêm da periferia da Antártica, onde nós temos uma riqueza de vida e também tanto um ambiente que às vezes tem gelo e às vezes não tem gelo. Às vezes não é branco. Nós estamos, o módulo Criosfera 1 está no platô do manto de gelo da Antártica e nós estamos no meio de um grande deserto de gelo e neve. Se você olhar, dar uma volta a 360 graus, você vai ver só uma planície, um planalto, sem nenhuma feição, com algumas dunas de 1 metro no máximo de neve, e aí você nota que você facilmente pode se perder, você está no limite da vida. E a estação mais próxima fica, o quê? A 600 quilômetros de distância, mais ou menos?
Então, a estação mais próxima é a estação norte-americana no Polo Sul Geográfico. Nós, hoje, esse módulo Criosfera é o laboratório latino-americano mais ao sul do planeta. Isso nos dá uma vantagem muito grande em termos de ciência e em termos de política. E em termos de política, porque você tem que ser presente, né, com pesquisa no continente, né? Não só presente, mas é o que hoje nós chamamos de diplomacia da ciência, que é ter uma liderança dentro da ciência para resolver problemas comuns da humanidade, liderar a pesquisa. E no caso, é claro, nossa liderança aqui na América Latina e já entre alguns países que não são os principais em termos de desenvolvimento científico, que não têm grandes recursos, né? Os programas antárticos variam muito em termos de investimento da ciência. Nós estamos investindo cerca de $1 milhão por ano para todos os projetos. Então, tem outros grupos aí que investem 30, 40 ou mesmo 50 milhões na parte científica. Eu não estou falando na parte logística, que é 80% dos recursos. E quais foram as condições que vocês enfrentaram nessa instalação do Criosfera 1, do módulo Criosfera 1, durante essa missão? Olha, por incrível que pareça, o interior da Antártica é mais estável meteorologicamente do que a periferia. Mas mesmo assim, você está lá durante o auge do verão, com temperaturas que oscilam entre menos 15 e menos 30, a sensação térmica pode cair a menos 40 no auge desse verão, ventos então aí de 10 a 20 nós, então são ventos mais fracos do que a periferia da Antártica, e luz 24 horas, né? Estando a 84 graus sul no verão, perto do solstício, você tem luz, o sol está acima do horizonte e sempre. Isso, é claro, afeta um pouco o teu biorritmo, você começa a ter muitas vezes dificuldades de dormir, mas por outro lado você trabalha e aproveita o melhor possível essas 24 horas de luz e até chegar uma hora que você vai para a cama, tem que manter, é claro, a alimentação bem regulada, hipercalórica, é claro, porque nós estamos perdendo muita energia nessas baixas temperaturas e vento. E assim você vai levando a vida, lembrando que o que você faz é monta acampamento, monta módulo e todos os dias acorda, toma um desjejum e vai para o trabalho. Do trabalho, no final do dia, você não tem muito o que fazer, não sei ler livros. E hoje, é claro, com o computador você leva os videozinhos para ver dentro do computador e bater papo. É uma vida bem restrita em termos de dedicada ao trabalho. Essa é a grande diferença. Você não está dentro de uma estação ambiental com temperaturas agradáveis, onde você tem cozinheiro e no final do dia você pode relaxar. Não, você está constantemente envolvido com o trabalho. E que tipo de preparo vocês fazem? Porque o Programa Antártico Brasileiro, geralmente, ele tem o treinamento pré-antártico, né? O famoso TPA. Como é que é o preparo de vocês? O Programa Antártico Brasileiro tem o TPA, que é coordenado pela Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, que é o gestor do programa. E esse é um treinamento inicial para os novatos, para aquele que nunca foi à Antártica. Nós aqui, o nosso grupo, tem que ser treinado no campo. Depois de passar por esse TPA e ao ir a primeira vez, ele vai ter algumas noções básicas de sobrevivência na neve e no gelo. Já deve ter passado por um curso de montanhismo básico, na verdade, só pelo menos sair de uma fenda, e saber se virar. E a respeitar as condições limites dadas pelo ambiente. Então, é uma mistura de conhecimento com o dia a dia prático que você pega na primeira ida. É claro, para isso, um rigoroso exame físico, médico, para ver se você não vai nos dar problema no campo. E houve também, depois da inauguração do Criosfera 1, do módulo, né? Vocês fizeram uma expedição do Criosfera 1 até onde seria instalado um segundo módulo, né? O Criosfera 2, é isso? Infelizmente, é que a gente entrou nessa crise econômica, nós não temos recursos atuais para instalar o Criosfera 2, isso é um módulo para o futuro, mas o que foi feito esse ano, depois de 2 anos fechados, foi realmente reabrir e atualizar os equipamentos, por exemplo, trocar baterias, baixar dados do Criosfera 1.
nós estávamos começando a perder informações, sai cara, a missão sai cara, sai cerca de $250 mil por ano. Não é nada em termos governamentais, mas para nós, para a comunidade científica, é muito recurso. Então, depois de 2 anos sem manutenção, nós fomos até lá, fizemos essa manutenção, os equipamentos vão rodar agora por até 2 anos sem manutenção, e nós estamos lá coletando informações meteorológicas, temos filtros para pegar micropartículas que estão na atmosfera, detectar mudanças na química da atmosfera, temos medidores de raios cósmicos, e todos esses dados têm que ser armazenados ou transmitidos diretamente para o Brasil, como, por exemplo, ocorre com a concentração de dióxido de carbono, CO2, que nós temos medições constantes a cada 15 minutos, por exemplo, e os dados são enviados via satélite. Então, você vê que, usando a tecnologia, dá para reduzir bastante os custos e conseguir dados interessantes. O Criosfera 1, como eu falei, fica a 2.500 quilômetros ao sul da Estação Ferraz. E o Criosfera 1, a missão é básica, sempre a mesma. Nós voamos de Punta Arenas até 80 graus sul, onde existe um grande acampamento de apoio tanto para atividades científicas e turísticas, para quem quer escalar a montanha mais alta do mundo, a montanha mais alta da Antártica, Francisco Dias. E a partir desse ponto, a gente vai principalmente, se for carga leve e só pessoas, com aviões bimotores, com esqui pequenininhos, cabe às vezes 10 pessoas, 800 quilos de carga no máximo, se estiver vazio, até e aterriza com esse bimotor do lado, quase em cima do módulo. Esse aviãozinho aterriza em qualquer lugar, tem esqui, e a gente aplana um pouco as camadas de neve, as dunas de neve, e ali fica. Bom, dali nós montamos as barracas ao redor desse módulo, e nessas barracas nós vamos viver e trabalhando no módulo ou fora do módulo ao longo do dia. E foi isso que a gente fez nesse verão de 2019 e 2020. Tá certo. E quando você fala em módulo, é uma estrutura de um container, né? Que dimensão que ele tem, mais ou menos? Você imagina, você está no meio de um deserto branco, você tem um container de cerca de 8 metros, um pouco maior, por 4 de largura, e no meio do nada. Então ele é vermelho para ser detectado de longe, e está levantado do chão, porque senão a neve que está à deriva, transportada pelo vento, enterraria o módulo Criosfera 1, e na verdade é um laboratório só, cheio de equipamentos dentro, e como eu falei, mandando esses dados para o Brasil ou armazenando para ser coletado uma vez por ano. Não é uma estação, não é um refúgio para se dormir dentro. Inclusive, a gente tem que evitar o máximo possível de ficar dentro para não contaminar a estrutura do laboratório. Essa questão dos testemunhos de gelo, doutor, queria que o senhor explicasse. A ciência está relacionada. Bom, então, testemunhos de gelo nada mais é do que uma das técnicas que nós chamamos de paleoclimatologia. Paleoclimatologia é a história do clima do planeta Terra em diferentes escalas de tempo. O que nós fazemos? Nós pegamos Primeiro, antes de dizer o que fazemos, nós temos que entender que a neve e o gelo da Antártica não é formado pelo congelamento de água, e sim pela acumulação ao longo de milhares e milhares de anos de cristais de neve. E esses cristais de neve, ao se formarem na atmosfera, carregam consigo toda a composição da química da atmosfera naquele momento, e também dados do clima, como temperatura do momento que ele se formou. E vai acumulando, vai ao longo do tempo, essa neve vira gelo, e tem lugares na Antártica que o gelo ultrapassa 4 quilômetros, o máximo que nós encontramos é quase 5 quilômetros de espessura, e o cientista vai lá e fura poços verticais, leva essas amostras para o laboratório e, por exemplo, tem uma amostra do ano 1800, do ano do Nascimento de Cristo, de 10 mil anos, de 20 mil, nós já chegamos a 800 mil anos, nós, a comunidade glaciológica. Então você vai lá, fura esse gelo, leva essas amostras para o laboratório, inclusive muitas vezes tem retido nesse gelo bolhas
dessa paleo, ou seja, atmosfera antiga, e faz uma bateria de análises químicas desse gelo que acumulou através de milhares de anos. E dessas análises químicas nós contamos, ou tentamos muitas vezes, contar uma história de evolução ambiental, que vai dar informações muito ricas, desde mudanças na circulação atmosférica, de desertificação, de grandes erupções vulcânicas, da produtividade biológica, de eventos extremos, grandes secas, de eventos El Niño, La Niña e assim por diante. Nós montamos tudo isso e contamos e tentamos entender como o clima mudou ao longo do tempo. Dá para nos dizer alguma coisa com relação a essas análises do comportamento do gelo, né, a resposta do gelo planetário frente às mudanças do clima? Como é que vocês têm analisado essas respostas? Existe alguma informação nesse sentido já? Nós temos que entender que hoje a pesquisa internacional não é executada nem por um pequeno grupo e muito menos pelo indivíduo. É executada em parcerias internacionais. Nós temos parceria com cientistas da França, dos Estados Unidos, já tivemos com os russos, alemães e claro, nossos colegas latino-americanos, e com isso trabalhamos para reconstruir essa história ambiental. Se nós olharmos na grande escala de tempo, nós já temos, como eu falei, 800 mil anos e nós conseguimos, esses estudos, não eu propriamente dito, determinar a concentração, a variação da concentração dos principais gases estufas, tanto o dióxido de carbono, CO2, o metano, o CH4 e o N2O, que é o óxido nitroso, ao longo desses 800 mil anos. E sabemos que nunca antes, nos últimos 800 anos, as concentrações chegaram ao nível que nós temos nos últimos 30, 40 anos na atmosfera. E ainda com claro sinal que isso é devido ao impacto da atividade humana. Mas especificamente, em relação ao programa do Brasil, nós estamos interessados na história dos últimos 2.000 anos e das interações da atmosfera antártica com a atmosfera da América do Sul. E aí é resultados nossos. Uma das coisas que nós descobrimos, por exemplo, foi a detecção de contaminação de urânio de parte da neve da Antártica devido à mineração na Austrália, isso é atual. Temos contaminação de arsênico, né? Devido à mineração do cobre no Chile, mas por um fato interessante que está caindo essa contaminação devido a novas restrições e leis ambientais chilenas, dando um sinal que funcionam. E nós também estamos tentando associar, esse é um estudo mais avançado, como o clima antártico dos últimos 200 anos esteve relacionado às variações climáticas da América do Sul. Maravilha. E uma coisa que eu achei muito bacana no material que você me passou, sobre as informações que costumam aparecer incorretamente na mídia, né, na mídia geral, e paralelo a isso, né, ao lado as explicações. Eu acho que, se o senhor permitir, a gente podia pontuar alguns desses, até fiz uma anotação aqui, foram 17 tópicos. Eu achei muito rico, se a gente pudesse pontuá-los aqui na nossa conversa. É interessante, e lembrando, eu acho que o principal mito que afeta a percepção do brasileiro da Antártica é que como se fosse muito longe, como fosse isolado. A Antártica está logo ali. Eu gosto sempre de lembrar que a Antártica está mais perto do Rio Grande do Sul do que o estado de Roraima. E o segundo, quando o senhor pontuou que a maior parte de gelo, a ideia, né, o mito de que a maior parte de gelo na Terra está no hemisfério norte, portanto, não afeta o Brasil. Isso é exatamente essa questão de distância, né? Tanto de distância e de massa. 90% do gelo e neve do planeta está na Antártica. Então é isso que nos interessa em termos globais. As pessoas tendem, até pela visão do turismo e a história do hemisfério norte, achar que é ali a neve da Rússia ou do Alasca que é mais importante e então está mais perto do país do hemisfério norte.
Não, o hemisfério norte é um pouco mais frio. Na verdade, o hemisfério norte é, inclusive, mais quente do que o hemisfério sul. Acho que esse tópico terceiro, o senhor até já mencionou, né, que, de certa forma, que essa ideia também equivocada, essa informação equivocada que já foi divulgada, que o Brasil é um país tropical e, portanto, pouco afetado pelas regiões polares, né? Essa outra ideia É. equivocada. Bom, essa ideia equivocada foi tanto pela questão de falta de conhecimento geográfico, mas também da criação do mito do país tropical abençoado por Deus, sem desastres naturais, sem terremotos, que foi uma coisa implantada na década de 50 e 60. E é claro, o Brasil não está isolado do resto do mundo, não precisa ter uma pandemia para ver isso. O que ocorre na Amazônia afeta a Antártica e o que ocorre na Antártica afeta a Amazônia. O nosso dia a dia é regulado em questões climáticas pela circulação geral da atmosfera e dos oceanos. Então, é exatamente isso que está faltando na nossa educação científica e ambiental, um dos grandes nódulos aí para a gurizada no ensino médio. A questão de que toda a Antártica é muito fria. Isso é uma outra ideia longe de ser correta, né, Dr. Jefferson? Aí nós temos que ver o que é muito frio é relativo para cada um e quando nós falamos que o Brasil está na Antártica, sim, está na Antártica, mas não está dentro do continente, a não ser o modo Criosfera 1, que está dentro do continente, e a Estação Antártica Comandante Ferraz e os próprios navios brasileiros trabalham na região mais amena da Antártica, que é o norte da Península Antártica, e onde nós chamamos, inclusive, Antártica Marinha, é quase subpolar, e que se caracteriza, assim, com ventos muito fortes, mas, por outro lado, temperaturas relativamente amenas para a região polar. Temperaturas que vão oscilar entre menos 20 e positivos, 5 graus positivos no auge do verão, às vezes chegando até mais do que 10, 15 graus. Enquanto no interior da Antártica, no manto de gelo da Antártica, devido a sua continentalidade, ou seja, a distância da costa, a sua altitude, é o continente mais alto, em média, do planeta, a sua enorme massa de gelo, primeiro, é um grande deserto, cai muito pouca neve, e segundo, as temperaturas são ultra baixas. Mesmo no lugar que nós temos uma criosfera 1, como eu te falei, a temperatura é menos 36, é quente em relação à estação lá dos norte-americanos, que a temperatura média é menos 50, ou pior ainda, onde está a estação Vostok dos russos, onde a temperatura média é ao redor de menos 60 e tem lugares no inverno que chegam a menos 90 graus centígrados no interior do continente. Então, seria o que está faltando aí para o brasileiro, às vezes, é a noção da escala da Antártica. Você não imagina que o clima de Porto Alegre seja igual ao clima de Belém, do Pará ou de Manaus. E é a mesma coisa na Antártica. Né? Nós estamos aí com distâncias muito maiores, nos lugares de distâncias entre o Rio Grande do Sul e Roraima. Essa próxima, Dr. Jefferson, acho que até a gente já pontuou um pouquinho, né, que o Brasil, o fato, a ideia também equivocada de que o Brasil possui uma estação de pesquisas no Polo Sul. Isso é completamente equivocado também, né? Aí o problema do uso da palavra Polo Sul. Polo é só um ponto na superfície terrestre. Tem o Polo Sul geográfico, onde passa o eixo imaginário de rotação do planeta, e lá tem a Estação Antártica Amundsen Scott dos Estados Unidos. Só que tem outros polos. Tem polo magnético, polo geomagnético, etc. E a Estação Antártica Comandante Ferraz está, como eu falei, a 3.100 quilômetros ao norte do Polo Sul geográfico. Interessante que essa distância entre a estação e o Polo Sul geográfico é mais ou menos a distância entre aqui e a cidade, entre a estação e aqui a cidade de Rio Grande, do extremo sul do Brasil. Quer dizer, a Estação Antártica Brasileira está entre o meio do caminho entre o Brasil e o Polo Sul geográfico. E o porquê que é incorreto também dizer, Dr. Jefferson, que o gelo de toda a Antártica está derretendo? Por que isso é errado de afirmar? Porque, exatamente, vamos voltar na questão de continente. O que está derretendo
e já tem sinais bem claros, é o gelo que está perto de 0 graus centígrados, que é na periferia da Antártica. Nós estamos vendo mudanças bruscas nos últimos 30 anos aí, com redução na extensão da geleira. Mas isso não é todo o volume do gelo, é menos de 5% do gelo. Mesmo assim pode ter um impacto grave, por exemplo, no aumento do nível dos mares e na mudança da temperatura da água dos continentes e da acidez. Mas a grande massa de gelo está a menos 30, menos 40 ou menos 50 graus, e evidentemente não está derretendo e não vai derreter pela ação humana. Então nós temos que ter cuidado em generalizar. É que o volume de gelo da Antártica é enorme. É difícil a compreensão do brasileiro. Eu vou dar um número que eu mesmo muitas vezes assim me impressiono, que o gelo da Antártica são 25 milhões de quilômetros cúbicos de gelo. É muito gelo e é difícil de entender, mas eu faço uma comparação, realmente eu creio que o leigo começa a compreender o volume. Se pega esse gelo e divide pelo território brasileiro, nós teríamos uma camada homogênea de quase 3 quilômetros de gelo em todo o Brasil. Dá para dar uma boa ideia. E falando dessa massa, né, de gelo aí, dessa dimensão toda, um outro tópico é o continente antártico duplica de tamanho no inverno devido ao congelamento do mar. Isso também é outra informação não correta. Isso é uma informação totalmente, eu digo até, de certa maneira, demonstra desconhecimento de geografia básica, e eu fico até meio chateado que às vezes alguns colegas não fazem essa afirmação. Nós temos o continente, que é cerca de 13,6 milhões de quilômetros quadrados, e ao redor nós temos o mar congelado. Então, o gelo na Antártica, em cima do continente, tem espessura média de 2 quilômetros. Ao redor nós temos esse mar, que é o fenômeno sazonal de maior variabilidade conhecida no planeta, que é a variação da cobertura do mar congelado. O mar congelado oscila entre 1,6 até 20 milhões de quilômetros quadrados em 6 meses. Só que ele só tem 1 metro de espessura no máximo, talvez um pouquinho mais. E embaixo nós estamos no oceano. Então, o continente não duplica de tamanho. O que duplica de tamanho, muito mais do que duplica, é a cobertura de mar congelado ao redor da Antártica. E com relação às condições meteorológicas na Antártida, elas mudam rapidamente? Isso seria informação incorreta. Na verdade, elas não mudam, né, Dr. Jefferson? Como é que é isso? Aqui, novamente, nós entramos com uma informação errônea, que é substituir observações locais ou regionais para generalizações. A periferia da Antártica, numa faixa entre 55 e 65 graus, e é exatamente onde o Brasil trabalha, ela é sujeita a constante mudança, a passagem de ciclones, e os ventos aí são enormes. Eu mesmo já tive acampado com vento de quase 200 km por hora. E realmente ali a variação das condições meteorológicas pode ser em algumas horas. Você pode ter o tempo aberto para esses ventos muito fortes, nevascas, etc. Mas isso é na periferia da Antártica. Conforme você vai entrando, vai ficando cada vez mais seco, mais frio e ventos mais fracos. Mais estáveis as condições meteorológicas ao longo dos dias. Então é isso que nós temos que ter cuidado. Novamente, vem aquele comentário, não espere que o clima de Porto Alegre seja igual ao de Belém do Pará. Na Antártica existe a questão da incidência de luz, né? 6 meses de luz e 6 meses de escuridão. Em toda a região existe o sol da meia-noite. Como é que é isso na verdade? Na verdade, o sol da meia-noite só existe a partir do Círculo Polar Antártico. Isso é 66,5 graus aproximadamente sul. A Estação Antártica Brasileira está ao norte disso, então não tem o sol da meia-noite na Estação Antártica Comandante Ferraz, mas tem o sol das 10h30, 11 horas. E depois o sol se põe e nasce logo a cerca de 2 horas da manhã, isso no auge do verão. Mas conforme você vai indo para dentro da Antártica, vai chegar um momento que você vai ter um dia de sol da meia-noite por ano, que é exatamente no círculo.
E quanto mais você se aproximar do polo sul geográfico, maior o número de dias por ano que você vai ter o sol da meia-noite. Né? Então temos que entender que o sol da meia-noite depende da latitude. E no polo sul geográfico, que é um ponto, aí onde está a estação norte-americana, você tem 6 meses de dia, ou 6 meses de sol da meia-noite, e 6 meses sem sol, apesar que tem uma passagem ali de algumas, uma quinzena, quase um mês de crepúsculo. E o continente antártico ele tem uma rica biodiversidade? Não um continente propriamente disso. Isso é outro mito. Toda aquela, aí vai exatamente onde é que a grande maioria dos jornalistas e filmes são realizados, onde os jornalistas vão, que é na periferia da Antártica, né, nesse oceano que é riquíssimo, que tem uma biodiversidade enorme e que organismos, desde micro-organismos até os grandes cetáceos, usam para se alimentar. E é ali no oceano. A vida marinha antártica, como nós falamos, é uma vida, ela é toda numa teia alimentar marinha e usa as praias da Antártica no máximo para nidificação. Ali tem grandes pinguineiras no auge do verão, focas, leões marinhos, elefantes marinhos vêm à costa na época do nascer dos seus filhotes. Mas você se afastando 20, 30 quilômetros da costa, você começa a entrar num deserto. Em um deserto que, no máximo, você vai encontrar alguns líquens e musgos. Às vezes, até passa uma ave perdida, indo de um ponto A para o ponto B. Mas nada que você vai observar regularmente. Ou seja, tu pode ter 1, 2, 3 milhões de quilômetros quadrados sem viva alma num grande deserto polar. É difícil imaginar o que é um manto de gelo antártico. Esse próximo tópico, eu lembro até uma curiosidade, quando eu fui entrevistar o Mick Link em São Paulo, antes de participar do programa Antártico, isso em 2007, ele falou que ele é bem crítico, né, na qualidade do que ele vê na imprensa, né, em relação àquela região. E quando ele voltou da invernagem, ele disse que chegou na África e tinha uma revista dizendo direto do Polo Sul. E aí ele fez essa piadinha, como é que eu cheguei do Polo Sul, como é que eu levei meu barco no Polo Sul, né? Então esse é o próximo tópico, que os velejadores e navios chegam ao Polo Sul geográfico, né? Que é uma grande, um erro, né? Um mito. É um erro. Bom, para chegar no Polo Sul geográfico você teria que ter um navio que navegasse sobre um continente, né? O pessoal acha que primeiro a Antártica é um continente. Isso é um problema sério devido ao não uso de globos e hoje nós temos até malucos aí em terra, não sei o que, terra plana. Então isso só mostra a falta de conhecimento que muitas vezes os colegas da imprensa não têm a capacidade de discernir isso. Eu me dou bem com o Amir, a gente tem falado exatamente sobre esse ponto, e eu fui muito crítico porque as pessoas não entenderam que o Amir Klink nunca esteve no Polo Sul geográfico. Né? Ele circunnavegou a Antártica, porque exatamente você não consegue avançar dentro do continente, e isso é 3.000 quilômetros do Polo Sul. Né? Tu está no Rio de Janeiro, você não está em Manaus, né? O exemplo que eu dou. Então, essas questões nós temos que ter ideia bem clara. Não confundir o ambiente marítimo antártico do grande oceano austral, onde nós temos a maior corrente oceânica do mundo, que é a corrente circumpolar, com o continente propriamente. Esse ponto número 12, né, que as missões polares são semelhantes às missões de montanhistas. Como é que é isso? Como é que é esse mito também? Olha, isso é uma crítica, porque muitas vezes é apresentado também na imprensa como se tu fosse na região antártica escalar montanha, subir, sobreviver, fazer pernadas. Olha, grande parte da Antártica não tem nem montanhas, como eu falei, um grande planalto. Você tem um grande risco sempre, que são as fraturas no gelo, que nós chamamos fendas,
que pode ter 60 ou mais metros de profundidade, e muitas vezes estão cobertas por uma armadilha, que nós chamamos que é uma cobertura de neve, e você, se não tomar as precauções de segurança, está acordado, muitas vezes acordado até os teus tratores, que tem penas que engolem um trator inteiro, você corre risco de vida, e muita gente nós já perdemos assim, não o Programa Antártico Brasileiro. Então, mas montanha em si, raramente. Existem montanhas na Antártica, mas quem escala geralmente não são nem geólogos, tem alguns que gostam de fazer aventura, alpinistas, tudo bem, pago por eles, é iniciativa privada, mas não é o dia a dia do cientista. E hoje em dia, se o cientista é bem treinado, ele tem que saber sobreviver no ambiente antártico. Ele não pode estar dependendo. Se criou uma fantasia que tudo depende de uma atividade de montanhismo para trabalhar na Antártica. Isso é uma visão errada. Existem imensas reservas minerais e conhecidas na Antártica? Isso é uma outra informação incorreta, por quê? Bom, nós temos que entender que aí é um conceito de conhecimento geológico, a diferença entre reserva mineral e ocorrência mineral. Se você tiver aí na tua esquina e encontrar um pedacinho de ouro, ou mesmo a tua aliança, não quer dizer que você tenha um local para explorar economicamente. Uma ocorrência mineral, você vai encontrar em rochas, e lembra, a Antártica é um continente, então você vai ter ocorrência de tudo que é mineral. Né? Agora, para ser recurso mineral, tem que ser economicamente viável a sua explotação, ou seja, a sua retirada. E quando nós entramos na Antártica, você tem que considerar os custos financeiros, uma logística extremamente cara, em baixa temperatura, muitas vezes o local de mineração coberto de gelo, longe da costa, questões climáticas muito agressivas, com risco de perda de vida, e também um impacto ambiental. Imagina a exploração de óleo no Oceano Antártico e tendo uma saída de óleo para dentro do oceano sem controle, o que seria o impacto ambiental. Tudo isso tem que ser considerado. Então, hoje, o que nós temos na Antártica? Sim, nós temos ocorrências minerais, temos locais com potencial no futuro para exploração, quem sabe dessas ocorrências virarem até recursos minerais. Só que, antes disso, nós temos outras áreas de fronteiras de exploração, até mesmo o Ártico, é muito mais barato, porque é muito mais fácil de entrar, e hoje já existe exploração de óleo e gás no Ártico, principalmente no Ártico Siberiano e no norte do Alasca. Então, nós temos que entender isso. Eu acredito agora que, se nós vamos explorar um recurso, o primeiro recurso mineral que nós vamos explorar na Antártica vai ser a água potável, porque 70% da água potável do mundo, e aí outro mito brasileiro, né? A Amazônia não é a maior fonte de água potável do mundo, é a Antártica. Pode ser, no dia que faltar água potável, pode ser que se torne economicamente viável minerar o gelo da Antártica, e aí passa a ser um recurso mineral. E a alimentação, Dr. Jefferson, do explorador polar, ela é baseada em comida desidratada ou não? Isso é um mito do início do Programa Antártico Brasileiro, e também da dificuldade que antigamente se tinha, imagina, na década de 1910, 20, 30, de fazer essas missões no interior da Antártica. E tu tinha que usar ou comida concentrada, ou alto valor calórico, mas de pouca fibra, não podia usar comida fresca. Bom, hoje em dia você transporta tudo para a Antártica, ainda mais com meios aéreos. É claro que você ainda precisa coisas que não dê muito volume, que seja concentrado o peso, mas é a comida que nós temos no dia a dia. É bom sempre lembrar que a geladeira está logo ali, né? É só botar fora da barraca. Então, nós levamos carne congelada, bifes, filés, peixe, podemos levar também enlatados, podemos levar... Bom, carboidratos nem se fala, né? Vai para massa, etc. Então, não há problema. O único problema que nós realmente temos para acampamentos que ficam mais tempo é a questão de hortifrutigranjeiros e frutas que, evidentemente, não ficam boas depois de 10, 15 dias. Aí
o material fresco, né? E isso ainda é um problema. Mas fora isso, é alimentação normal, mas, é claro, muita caloria. E essas roupas polares, essas roupas polares térmicas, elas têm, chega até motivo de, chega até a ser engraçada essa frase, né? Que as roupas polares térmicas têm aquecedores, né? Como é que é isso? Como é que as pessoas divulgam isso, assim? Tem umas ideias, tem várias ideias aqui, mitos, que acham que você vai botar um aparelhinho para aquecer. Na verdade, todas as roupas para a proteção do homem, mesmo as roupas espaciais, se baseiam, primeiro, em isolar a pessoa do ambiente externo, ou seja, a energia é gerada por si mesmo, pela alimentação que você está gerando energia, e você tem que cortar a perda para o meio ambiente. Então, essas roupas que nós dizemos que é um cebolão, né, que basicamente é uma teoria de camadas, são várias camadas, uma sobre a outra, que têm diferentes efeitos. Você geralmente usa uma camada de baixo, depois uma camada intermediária para aquecer, também isolar e aquecer, aí uma camada que aquece e vai botando camadas, e finalmente por fora uma camada de corta-vento, né, que simplesmente corta o vento. E o vento, é claro, tira muita energia de você. E assim funcionam essas roupas térmicas. E um outro mito sobre roupas é que isso fosse sempre a mesma roupa em qualquer parte da Antártica. Por exemplo, eu vou dar o meu grupo, não consegue usar as roupas do Programa Antártico Brasileiro, aquelas compradas pelo programa, propriamente dito, porque são roupas para um ambiente muito quente, que a gente diz. Porque são roupas com uma faixa de temperatura entre 10 positivo e menos 20, menos 25. E nós enfrentamos temperaturas de sensação térmica de até menos 50. Nossa. Então são outras roupas mais específicas para outro tipo de ambiente. Uma outra informação é que o PROANTAR pertence à Marinha, que realiza pesquisas no continente. A Marinha seria assim, responsável pela realização de pesquisas no continente antártico e responsável pelo PROANTAR. Como é que é a informação correta para... O gestor do Programa Antártico é a Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar. E dentro há uma subsecretaria do PROANTAR. Essa subsecretaria, sim, ela é coordenada e está na Marinha do Brasil, dentro da estrutura do Ministério da Defesa. Então, são os gestores do programa. Mas o programa, como o próprio nome diz da secretaria, ele é interministerial. E nós temos vários ministérios envolvidos, destacando o Ministério da Defesa, que é o gestor, e, através da Marinha e da FAB, presta o apoio logístico. O Ministério da Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações, o MCTIC, que é responsável pelo financiamento da pesquisa, que é executado pelas universidades e institutos de pesquisa. Então, são esses os executores da pesquisa. E aí nós temos o Ministério das Relações Exteriores, que cuida das relações da política internacional do Brasil dentro do sistema do Tratado Antártico. Então é bem mais complexo. O programa é do Brasil, é um programa do Estado brasileiro, não é de governo, e com esse investimento que vem de várias áreas. É claro que o logístico é 80% do custo, e é graças ao Ministério da Defesa, através da Marinha do Brasil, que nós conseguimos manter os navios, a estação, etc. Isso ninguém está dizendo que não é o principal ator, mas é um programa interministerial e interinstitucional. Cada país tem um território na Antártica. Como é que a gente corrige isso? O problema todo é que o pessoal confunde as reivindicações territoriais que ocorreram no passado de 7 países, com todo mundo ter reivindicações. Aliás, o Tratado da Antártica, quando foi criado em 59, foi exatamente um dos objetivos, era evitar novos conflitos por reivindicações ou incidentes, não conflitos propriamente dito, por reivindicações de territórios na Antártica. Então ficaram congelados, e é interessante a palavra, porque realmente está congelado,
essas reivindicações. Não pode haver novas reivindicações e essas novas reivindicações não estão sendo reconhecidas por nenhum país. O Brasil não reconhece essas reivindicações territoriais de nenhum país. É claro que os países reivindicantes, entre si, um reconhece a outra, a não ser onde tem sobreposição de reivindicações, por exemplo, entre Argentina, Chile e Reino Unido. E, doutor Jefferson, mudando um pouco o questionamento, a Nova Zelândia, por exemplo, em parceria com os Estados Unidos, eles têm aquela logística facilitada, né? E tem aquele centro em Christchurch, aquele centro de visitação, né? Aquele centro Sim. antártico. Na sua avaliação, como é que isso beneficia o programa antártico de um país? Assim, o Brasil poderia ter um instituto, um lugar onde as pessoas pudessem visitar, como é o caso desse centro de turismo em Christchurch? Como é que você vê essa importância de iniciativas nesse sentido para a divulgação científica? Primeiro, nós temos que entender que existem 3 polos logísticos que o pessoal sai para a Antártica, que é Christchurch, na Nova Zelândia, Cidade do Cabo, na África do Sul, e Hobart, na Tasmânia, lá na Austrália. Então, é claro que aí nós temos centros logísticos que podem apoiar a pesquisa internacional, é extremamente interessante. Nós usamos, por exemplo, outro que eu esqueci de falar, Punta Arenas, né, no Chile, e é onde o Brasil usa. Uhum. Então tem essa facilidade. O importante é ter institutos de pesquisas que pudessem ter museu, pudessem ter uma estrutura para a área de divulgação de ciência. Nós, infelizmente, no Brasil não conseguimos recursos ainda para tal ações. Nós temos aqui o único centro polar dentro das universidades constituído, que é o Centro Polar e Climático da Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Hoje já são mais de 50 pessoas envolvidas. É o maior grupo dedicado 24 horas por dia à pesquisa antártica. Mas aí entra aquela questão de recursos e as diferentes crises econômicas que passamos no Brasil. E uma importante iniciativa de vocês, do Centro Polar, né, é justamente aproximar a educação básica, né, entrar nessa batalha de inserir no currículo, né, Dr. Jefferson? Como é que é isso exatamente? Nós consideramos aqui que é essencial para o ensino, principalmente o ensino médio, né, e não só universitário, um entendimento geral sobre a questão antártica, que nós vimos aqui nessa entrevista, desde proximidade, relação com o meio ambiente brasileiro, o aspecto político, para ter uma visão geral que nós estamos na Antártica por questões muito mais amplas e para defender o direito do Brasil no futuro de quase 9% do planeta Terra. Então, nós temos ações no ensino fundamental todo, né, no ensino básico, para a criançada, para conhecer como o cientista habita, a sua fauna, a sua flora, ainda bastante limitada devido à falta de recursos para essa área. Mas, pelo menos, para os alunos participarem de palestra, nossos alunos participarem de palestra em escolas, vídeos de divulgação, que nós temos vários correndo aí no YouTube e outros, e nas mídias sociais. Particularmente na sua experiência na sua experiência na área e agora em função dessa pandemia que está alterando a rotina de todo mundo, como é que essa situação global alterou a sua agenda, né, os seus planejamentos, onde que era para estar agora, o que mudou na prática? Na verdade, eu sempre considero que ser um pesquisador num país que nem o nosso é uma questão privilegiada hoje em dia, porque a maioria dos meus alunos estão passando dificuldades, com bolsas sendo restritas, cortes de bolsas, e eles que produzem muito, aí, doutores e pós-doutores, que esses realmente sofrem essas consequências. Então a gente se adaptou cancelando todos os encontros, provavelmente grande parte das operações antárticas vão ter que ser reduzidas,
inclusive para evitar contaminação de navio e estações, e a gente está se dedicando à produção tanto laboratorial e de computador, de artigos científicos, de reavaliação dos dados, de produção de livros, de empurrar os nossos alunos para acabar teses de doutorado e mestrado, fazendo análises químicas de amostras coletadas nos últimos 10 anos. Tem muita coisa para fazer. Trabalho nós temos. E aguardar que essa pandemia passe o mais rápido possível e voltar ao nosso dia a dia normal. Como é que essa pandemia pode mudar a forma de se fazer ciência na Antártica? Que tipo de interferência está causando ou pode vir a causar, na sua avaliação? Olha, o que vai causar é só uma aceleração de um processo que já começou há uns 10, 15 anos atrás, que é cada vez mais a automatização da coleta de dados. Nós temos que entender que você não precisa ir à Antártica para fazer pesquisa antártica. Cada vez mais a gente usa sensoriamento remoto, imagens de satélites, estações remotas automatizadas, que emite os dados. O próprio módulo Criosfera 1 emite esses dados direto para nós aqui na Antártica. E é claro, você tem que ir na Antártica de tempos em tempos para fazer manutenção de equipamentos, algumas áreas científicas, que em geologia, que você tem que ir ao campo para coletar as amostras na biologia, fazer o que nós chamamos de verdade de campo, confirmar os dados que você está coletando. Isso tudo é essencial e vai continuar. E eu vejo aqui, cada vez ficando mais fácil ir à Antártica, devido ao avanço tecnológico nos transportes. Isso deve se intensificar. E, é claro, o grande desafio agora, nos próximos 2 a 4 anos, será a questão de financiamento. Na estação anterior, haviam pesquisadores que permaneciam no período de inverno, né? Nessa nova, inaugurada agora no começo desse ano, no momento só está o grupo base dela, né? Como é que está? Os pesquisadores vão voltar a invernar em Ferraz? Como é que é o planejamento nesse sentido? A intenção é que volte, mas o grande problema é que esse ano a estação não estava ainda pronta, né? Ela foi inaugurada, a estação em si, mas não, tinha cerca de 4 laboratórios prontos, etc., e mesmo não havia sido feita uma seleção. Então, só agora nós teríamos, porque agora com a pandemia não sei como é que vai ficar, nós temos uma complementação completa da estação, com as pesquisas sendo, finalmente, desde 2012, todas elas sendo executadas, mas agora veio a Covid. Então, eu acredito que uma das coisas que vai afetar é reduzir o número de mudanças de equipes no meio do inverno. Nos últimos 10 anos, o pessoal ficava pouco tempo, cerca de 2 meses no inverno. Quem for para lá, os cientistas vão ter que ficar no mínimo uns 4 a 6 meses, ou talvez invernar mesmo, passar de março a outubro, novembro lá. Isso, inclusive, para reduzir contaminação. Maravilha. Bom, acho que já passou do tempo de dialogar, de incomodar o senhor, né, na tua rotina. Queria te agradecer muito. Foi uma grande aula, na verdade, virtual aqui. Espero que contribua, né, para a correção desse monte de tópicos que a gente tratou e ajude no papel da comunicação, que é informar, né, e não desinformar. Eu queria... Não desinformar e mitos e mentiras, né? Infelizmente, essa é outra questão que nós vamos ter que tratar na divulgação científica, que é essa constituição de um universo paralelo que não procura a verdade. E sucesso aí, que isso tudo passe logo e voltem a